essa vai para divertir os religiosos. Escutem aí os religiosos que julgam pela aparência, que estão preocupados para se justificar diante de Deus pela aparência, que se colocam justos e santos diante de Deus pela aparência, pela vida exterior. Escute aí, você que é religioso, essa é para divertir você. Vamos ler o que Jesus vai dizer aos religiosos em Mateus, capítulo 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpa o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Versículo 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Observe que Jesus sempre chamava os escribas e fariseus de hipócritas. Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Religiosos da época de Jesus, das principais religiões. Eram homens das principais religiões. E Jesus vai dizer, hipócritas. Jesus nunca se dirigiu assim para a prostituta, para o ladrão, para o malfeitor, para o enganador, para o mau caráter, para o bêbado, para o drogado. Jesus nunca se dirigiu assim. Mas para os religiosos, Jesus se dirige de uma forma mais energética e veemente para diverti-los. Porque aqueles estavam com a mente corrompida por Satanás, sendo usados para destruir o conhecimento de Deus na mente do povo. Eram os instrumentos que Satanás estava usando. Por isso que tem que ser mais forte com o religioso. Porque esses são os instrumentos que o diabo usa para destruir o conhecimento de Deus da mente do povo. Para privar o povo do conhecimento de Deus. E olha como Jesus vai tratar os religiosos, fariseus e saduceus. Jesus vai dizer, assim também, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece famoso, formoso, bonito. Aí Jesus vai dizer, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de imundícia. Jesus citou o exemplo de um sepulcro caiado para mostrar os religiosos que eles tinham que se preocupar com o seu interior. Que eles achavam que estavam em Deus, que eram de Deus, pelo exterior. Eles buscavam se apresentar para o povo uma vida impecável, uma vida justa, santa, de Deus pelo exterior. E esse povo foi o mais reprovado por Jesus. Era o povo que mais se dizia de Deus. Foi o povo que mais resistiu a Cristo. Os religiosos, principalmente os da cúpula, que se diziam autoridade de Deus, o conselho das autoridades eclesiásticas do povo judeu, eram os mais que resistiam a Jesus. Jesus vai dizer, vocês estão igual ao sepulcro caiado. Vocês vivem a hipocrisia, porque vocês estão preocupados com o exterior. Olha o que Jesus vai dizer, irmão, isso é muito forte. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 28. Assim também vós, exteriormente parece justo aos homens, tá? Porque a Deus ninguém engana, porque Deus não olha a aparência. Aprendam isso. A Deus ninguém engana, porque Deus conhece o interior do homem. É por aqui que vem o juízo, pelos pensamentos, as atitudes interior. O próprio Jesus disse que o que vai contaminar, o que faz o homem pecar e separar de Deus, não é o que está fora, é o que está dentro. O pecado está dentro de nós. Não adianta trocar de roupa.
e a alma continua suja, contaminada, separada por Deus. Não adianta estar dentro de uma religião vivendo toda a prática religiosa. Tem que ser limpo, transformado pelo próprio Deus, a alma, o interior. É isso que o Evangelho faz. A religião transforma o homem por fora, formando um robô, formando uma vida formal, botando uma roupa nele de santo. A religião é a mentira do diabo, que transforma o homem por fora, fazendo o homem pensar que está em Deus. Mas a vida com Deus é a transformação dentro. E essa transformação no interior, só quem faz é Jesus, quando o homem se converte a Ele. E olha o que Jesus vai dizer a esses religiosos. Mateus 23, versículo 28. Assim também vós, exteriormente parece justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha o que Jesus está dizendo aqui para os religiosos da época e está falando para os religiosos desse século presente, dessa época que vivemos. É a mesma operação. Estão vivendo a mesma situação lá atrás. Estão vivendo hoje. A religião trabalha o exterior, com seus cultos, com as suas festas, com as suas atividades, com os seus movimentos, com a sua aparência, com a sua forma de vestir, de usos e costumes. A religião trabalha isso, moldando as pessoas numa vida robótica, no legalismo religioso. Jesus vai dizer: vocês se preocupam com o exterior, buscando ser justo diante dos homens. Porque diante de Deus, ninguém vai ser justificado pela religião, pela prática religiosa, pelos usos e costumes de religião, pela vida de ativismo religioso, pela vida vivida no legalismo religioso, pela vida de culto, de cerimônia, de ritual, de obrigação religiosa. Diante de Deus, ninguém vai ser justificado porque era evangélico, era católico, era espírita, era mormon, era testemunho de Jeová. Diante de Deus, ninguém vai ser justificado porque era da Igreja Assembleia Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, porque vivia dentro dessa denominação. Isso tudo é vã. Diante de Deus, o homem vai ser justificado pela fé que trabalhou no seu entendimento, a renovação do entendimento, a transformação do entendimento, pela pregação do Evangelho, não pela vida religiosa, dentro de nenhuma religião. Jesus está aqui mostrando para os religiosos que buscassem uma vida com Deus no seu interior, verdadeiramente, e isso só pode acontecer. O homem só pode ter uma vida verdadeira com Deus, vivida no entendimento no seu interior, quando ele ouve e crê o Evangelho, no Evangelho. E sabe por que esses homens aqui não estavam com essa vida com Deus? Porque eles não aceitaram o Evangelho. Eles se manteram no seu meio de vida com Deus que eles viviam. Eles não aceitaram o Evangelho, o que Cristo trouxe. Eles colocaram seus princípios de vida com Deus. Eles viviam seus valores dentro da sua formalidade religiosa. Por isso que foram condenados por Jesus, reprovados por Jesus, porque eles não estavam recebendo a mensagem do Evangelho. Eles estavam fazendo oposição ao Evangelho e a Cristo. Hoje, os religiosos de hoje estão dentro do mesmo exemplo. Estão mais preocupados com a aparência de nada do que com a verdade que o Evangelho revela. Estão mais preocupados com a aparência, com a sua religiosidade. O religioso, ele prioriza a sua vida, não é no conhecimento do Evangelho, não é na direção do Evangelho. O religioso, ele prioriza a sua vida, centraliza o seu viver na religião, na formalidade religiosa, vivida dentro do centro religioso chamado igreja. O religioso,
ele não consagra e devota a sua vida a Cristo pelo Evangelho. O religioso, ele devota e consagra a sua vida à religião, vivida dentro de suas religiões. Porque eles priorizam a aparência, eles estão preocupados em você ver ele naquela farmácia de usos e costumes. O religioso está preocupado com a roupa que veste, está preocupado com o que come, está preocupado com a vida de igreja, está preocupado com o seu testemunho religioso. O religioso, ele não está preocupado com o seu entendimento voltado para o conhecimento do Evangelho. O religioso, ele se gloria na sua vida religiosa, na sua atividade religiosa, na sua religião. Ele vivendo nisso, ele tem a sensação de que é de Deus. Eles não estão preocupados na sua vida com Deus pelo entendimento da palavra. Eles não estão priorizando sua vida no conhecimento de Cristo para viver o que Cristo ensina. Os religiosos estão dentro desse contexto aqui, que Jesus, nesse versículo, nesse capítulo 23 de Mateus, Jesus vai condenar, reprovar, advertindo os religiosos. Olha o que está revelado aqui. No versículo 1 em diante, eu vou ler alguns textos aqui, alguns versículos. Todo o capítulo 23 é Jesus reprovando os religiosos. Olha o que está escrito aqui no versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Jesus vai dirigir um sermão para reprovar o estilo, o princípio, a vida de Deus que esses religiosos viviam. Jesus vai se dirigir aos escribas e fariseus, o principal grupo religioso de Jerusalém. Observai, pois, e praticai tudo o que eles disserem, mas não procedam dentro da conformidade de suas obras, porque dizem e não praticam. Eles falavam uma coisa, mas eles não viviam isso. Não era verdade neles. Hoje tem gente assim. Seja santo, viva para Deus, mas eles não vivem. A santidade que eles vivem é a vida de igreja. Jesus manda aqui, está observando o que eles pregam. Não é seguir a eles, como hoje eles ensinam. Olha, obedeça a gente. Não. Jesus está mandando observar o que eles pregam. Aí Jesus vai dizer: olha qual era a preocupação dos religiosos. Era estar na sua posição de glória. Era chamar a atenção do povo para ele. Hoje é diferente? Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe sobre os ombros do povo. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos sermões, usam várias tranças e vestidos. Eram as vestes sacerdotais que eles usavam para mostrar autoridade para o povo. Na posição, nas vestes, eles se colocavam como autoridade, se exaltavam. Jesus vai dizer: eles botam fardo pesado em vocês. Hoje, o povo está tão sufocado de compromisso de igreja, de ritual de igreja, de obra de igreja, de vida santa de igreja. É tanto jugo e fardo de servidão que o povo vive hoje dentro das igrejas, irmãos. Que o povo está tudo oprimido, angustiado, sufocado, escravizado. Não tem mais liberdade para viver para si. É só para as igrejas. Porque os líderes que se denominam autoridade de Deus para o povo escravizam o povo cheio de compromisso, de atividade, de tarefa, de metas, de regras, de vida para a religião. Jesus vai dizer: eles colocam jugo e fardos sobre vocês, não ajudam. Eles forçam vocês. Olha, se não fizer, se não vier, se não participar, se não estiver aqui,
tomem opressão sobre vocês, coagindo vocês, ameaçando vocês em nome de Deus, para vocês se manter escravo deles. Jesus vai dizer o que eles querem é se apresentar para o povo como autoridade de Deus, com as suas vestes sacerdotais. Hoje eles botam, né? Os paletós, gravata, olha, eu sou homem de Deus, eu sou autoridade de Deus, chamando a atenção do povo. Ó. Você crê na minha palavra? Eu sou profeta de Deus, creia, viu? Deus está me enviando. Não é assim que eles fazem? Deus está me usando, Deus está me revelando. Eles se apresentam a autoridade de Deus para o povo. Eles não apresentam a palavra. Eles não apresentam Cristo. É assim ou não é hoje? Eu estava vendo um movimento religioso anátema, desses crentes fanáticos do pentecostalismo, fazendo uma oração dentro de um comércio de uma mulher. Irmãos, que escândalo. É uma gritaria dentro do comércio. E o profeta dizia, eis que eu estou te dizendo, Deus é contigo nesse negócio. Deus está me dizendo que vai ser assim, 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 e vai crescer. Olha para aí, irmão. O que o falso profeta faz? Chama a atenção do povo para ele. Você crê que Deus está me usando nesta noite? Olha para aí, irmão. Eles querem chamar a sua atenção para ele, para você ficar aos pés dele. Qualquer coisa de Deus você tem que buscar nele. Até para Deus abençoar o teu comércio, tu tem que ir atrás dele para ele orar. Porque Deus vai operar na tua vida não é por Cristo, é pelo profeta. É assim ou não é que vocês vivem, pentecostais? Vocês que vivem nesse movimento anátimo, é uma bagunça, é um histerismo, é uma manifestação de grito, de poder, de visão, de decreto, de revelação. É assim ou não é? Dentro desses movimentos. Eles querem se apresentarem como autoridade de Deus. Aí criam esses movimentos escandalosos. Incomoda as pessoas com gritaria, com zoada, em nome de poder de Deus. Não toque não, que é Deus usando. É o mistério de Deus. É a bagunça do diabo, irmão. Usando o nome de Deus. Porque o que eles querem é se apresentar, irmão. Jesus vai dizer aqui, no versículo 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem removê-los, querem movê-los. Versículo 5, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Tudo que eles fazem é para olhar para ele. Eles querem chamar a atenção do povo. É assim ou não é hoje? Jesus vai dizer, trazem largos falactérios, sermões, demorado, né? É uma demora tão grande esse escuto. Diga, irmão. Qual é o código? Que código é? É assim ou não é hoje também? Eles querem chamar a atenção do povo para eles. Jesus vai dizer, eles fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. O que eles querem é isso, irmão. Que você veja ele como homem de Deus. O poder opera quando ele ora. Quando ele faz alguma coisa em nome de Deus, vai acontecer, porque ele é a autoridade. Eles querem isso. Jesus vai dizer, trazem largos falactérios, alargam as franjas dos seus vestidos, amam os primeiros lugares nas sinagogas e as primeiras cadeiras nas sinagogas. É ou não é? Eles amam sentar no púlpito. Eles amam os púlpitos. É um lugar de destaque, de glória. É um lugar onde estão as estrelas dentro da religião.